Nesta aula falaremos sobre imunologia e detecção de anticorpos. O sistema imunológico é formado por um conjunto de células, tecidos e órgãos responsáveis por eliminar agentes ou moléculas que possam perturbar a homeostasia do nosso organismo. A resposta imunológica é caracterizada por uma resposta coletiva e coordenada das células e moléculas diante dos agentes estranhos. O sistema imunológico é dividido em imunidade inata, que é a primeira linha de defesa do organismo e previne e controla infecções, e ainda funciona como um sistema de alerta para a entrada de organismos estranhos ao corpo. A imunidade adquirida, por sua vez, é ativada pelo contato com os agentes estranhos. A imunidade adquirida tem a capacidade de se adaptar a tipos diferentes de agentes estranhos ao corpo. A imunidade adquirida pode ainda ser dividida em dois tipos: imunidade moral, que é mediada por linfócitos B e atua na defesa contra agentes e moléculas extracelulares. A resposta celular é mediada por linfócitos T e realizam a destruição de micro-organismos intracelulares e de células infectadas, e ainda participa da ativação da resposta humoral, estimulando a produção de anticorpos. Quando ativados, os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e passam a produzir anticorpos. Os anticorpos têm a função de neutralizar moléculas e micro-organismos, eliminando-os por mecanismos como opsonização, ativação do sistema complemento e marcação de antígenos para sua destruição. Os anticorpos também podem ser denominados imunoglobulinas e são formados por 4 subunidades ligadas entre si por 4 pontes de sulfeto. Essas 4 subunidades são constituídas de 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. As subunidades das cadeias leves possuem região variável que se adapta ao tipo de antígeno reconhecido. Anticorpo e antígeno interagem por complementariedade espacial através do paratopo e epítopo. O antígeno pode ter vários epítopos. Aqueles reconhecidos pelo paratopo do anticorpo são chamados de determinantes antigênicos. A ligação entre anticorpo e antígeno é fraca e reversível e possui afinidade diferente com diversas substâncias. Devido a essas características, um anticorpo pode se ligar a um epítopo que não apresente a melhor complementaridade. Essa característica é chamada de reatividade cruzada. As classes de imunoglobulinas se diferenciam pelo local em que são encontradas e pelas funções que exercem. O IgM é a forma encontrada no soro e é a primeira imunoglobulina produzida após o contato com o antígeno, tanto em respostas primárias quanto secundárias. Os testes laboratoriais imunológicos podem fornecer informações importantes para o diagnóstico e cuidado clínico dos pacientes. Os testes detectam a presença de anticorpos contra parasitas, fungos, bactérias ou vírus e, portanto, podem confirmar a patologia. A detecção de anticorpos também pode ajudar na definição da fase da doença. Por exemplo, o IgM, por ser produzido logo no início da infecção, indica a fase aguda da doença. Já o IgG é um anticorpo produzido em maior quantidade na fase tardia da doença e se relaciona a infecções crônicas. A fim de determinar o melhor método de diagnóstico de uma infecção, é importante ter conhecimento do curso da doença ou da infecção, como, por exemplo, saber o período de incubação de um patógeno e saber por quanto tempo esse patógeno permanece na corrente sanguínea. Essas informações são importantes para avaliar quando se deve coletar a amostra. Por exemplo, na infecção pelo vírus da dengue, a concentração detectável do anticorpo IgM aparece aproximadamente a partir do 4º dia após o aparecimento dos sintomas. Já o IgG aparece do 10º dia em diante. Uma das técnicas de diagnóstico utilizadas para a detecção de anticorpos é a soroneutralização. Nessa técnica, o soro do paciente com suspeita de infecção é misturado com uma suspensão viral, que é cultivada em uma cultura de células por 7 a 14 dias. Depois desse tempo, o tapete celular é fixado na placa de cultura e, caso haja anticorpos na amostra do paciente, o vírus não é capaz de infectar as células, que permanecem viáveis.
O resultado pode ser visto a olho nu, pois onde há infecção celular, há o aparecimento de focos brancos, como é visto na imagem. Na técnica de imulofluorescência indireta, os antígenos expressos em células ou tecidos são fixados em uma superfície. O soro do paciente é então adicionado nessa superfície. Caso haja anticorpos contra o antígeno pesquisado, esses se ligam ao antígeno, formando um complexo antígeno-anticorpo. Em seguida, anticorpos marcados com fluoróforo e direcionados contra os anticorpos do paciente são adicionados à superfície, de modo que se liguem aos anticorpos do paciente. O fluoróforo produz uma marcação visível ao se utilizar o microscópio de fluorescência. A intensidade da marcação é proporcional à quantidade de anticorpos presentes na amostra. Na imagem A, observa-se a ausência de fluorescência, indicando que a amostra não tem anticorpos contra o antígeno pesquisado e, portanto, é uma amostra negativa. Os ensaios imunoenzimáticos, ou ELISA, baseiam-se em reações antígeno-anticorpo detectáveis por meio de reações enzimáticas. Existem diversos tipos de ELISA, dependendo de como o anticorpo será detectado. No teste de ELISA indireto, por exemplo, o antígeno é adsorvido em uma placa de poliestireno e o soro do paciente, com suspeita de infecção, é adicionado. Caso haja anticorpos no soro, eles se ligam ao antígeno. Em seguida, adiciona-se um anticorpo contra o anticorpo do paciente, ou IgM ou IgG. Esse segundo anticorpo é conjugado com uma enzima que reage com o substrato, resultando em um produto colorido. A cor é quantificada por sua absorvância, indicando o resultado positivo ou negativo. Existem diversos kits de ELISA comerciais para diversas doenças disponíveis no mercado. Outra forma de detectar anticorpos é pelo teste imunocromatográfico, também chamado de teste rápido. Nesse teste, a amostra do paciente flui lateralmente pela membrana de nitrocelulose, passando pela área 1, onde se inicia a ligação com o conjugado, e prossegue em direção à área de teste, onde o complexo anticorpo conjugado liga-se aos antígenos do agente infeccioso, formando uma linha colorida, como mostrado na figura. Uma das desvantagens dos testes sorológicos deve-se justamente a uma das principais características da interação antígeno-anticorpo, a reação cruzada. Devido ao fato dos anticorpos se ligarem a vários antígenos através de ligações fracas, antígenos muito parecidos podem prejudicar a interpretação desses testes. Um exemplo atual é a dificuldade no diagnóstico sorológico diferencial entre dengue e zika. Ambos os vírus pertencem ao mesmo gênero e, por isso, possuem epítopos semelhantes, o que significa que anticorpos produzidos contra o vírus da dengue podem reconhecer epítopos do vírus Zika e vice-versa. Dessa forma, os testes sorológicos podem resultar em falso positivo, podendo prejudicar o manejo clínico dos pacientes. Uma das alternativas que pode contornar o problema de reatividade cruzada nos ensaios sorológicos é a utilização de peptídeos sintéticos como antígenos em ensaios imunoenzimáticos. Os peptídeos sintéticos são definidos a partir do mapeamento de epítopos imunogênicos, e esse mapeamento pode ser feito através de algoritmos de machine learning, que predizem a probabilidade de uma sequência ser um epítopo, baseado nas características encontradas em epítopos já existentes. Quando aplicado para a pesquisa de um peptídeo sintético específico para o vírus Zika, 2 peptídeos foram testados em um sistema de ELISA indireto, e os resultados mostraram-se promissores, podendo otimizar o diagnóstico sorológico da infecção pelo vírus Zika, contornando o problema de reatividade cruzada com dengue.